Boa noite, todo o povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus para a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero aproveitar esta oportunidade também abraçar os nossos pastores, amigos, Pastor Antônio Wendel, que Deus continue te abençoando, pastor, com seu ministério, você é uma bênção. Pastor José Judinan, que Deus continue te abençoando com seu ministério, sua família. Pastor Alex também, que tempo que eu não vejo, Deus continue abençoando. E assim a todos que pregam esta verdade, eu quero desejar muita felicidade. Hoje, ainda quarta-feira, eu quero dizer nessa oportunidade para todas as mamães, que Deus continue abençoando a cada uma de vocês, que continue sendo esta mãe maravilhosa, verdadeira esposa, verdadeira mãe. Deus abençoe a todos. E eu quero dizer que hoje, com muita alegria, estou completando hoje, dia 13 de maio, 35 anos que eu entrei aqui nesse conjunto para morar nessa casinha aqui, H49. Deus me abençoou tanto neste lugar. Eu não sabia para que eu estava vindo aquele dia, e cheguei com a mudança aqui no dia 13 de maio, e a casinha tudo aqui era muito feio, as casinhas tudo quebradas, era muito... Mas Deus sabia o grande propósito para trazer a gente. Então, isso é uma vida, 35 anos dentro nesta rua, nesta mesma rua. Só mudei de casa porque passei a casa lá para minha filha e agora morando aqui na 42. Mas Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida, da minha família. Aqui acabei de criar minhas filhas, hoje tem bisneta, já quase uma moça, tudo feito neste lugar. Nós podemos dizer que é uma vida, 35 anos, num lugar deste, com um crente em Jesus Cristo, e desde que eu cheguei, aqui já foi... todos que estavam aqui já notavam a minha vida, que era diferente. Nós tínhamos aqui dos moradores crentes, era o diácono Francisco Pereira Lima, nesse tempo estava pouquinho mês de crente, e também o Francisco Wilson, que tinha vindo da igreja bíblica lá em Horizonte. E eles quem foram os primeiros crentes aqui, que vieram morar aí. E a gente chegamos aqui, juntamos, eu digo sempre, era 3 homens e um destino. Só que a gente não sabia qual era o destino, mas Deus sabia. Então Deus preparou a minha vida, da minha esposa, das minhas filhas, e graças a Deus casaram, e nós continuamos aqui fazendo esse trabalho do Senhor. Com simplicidade, sem orgulho, mas fazer tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu cheguei aqui, eu era jovem ainda, hoje ainda sou jovem, né? Ainda não estou, mas de qualquer maneira, 35 anos se passaram, e graças a Deus a irmã Doris, muito feliz, ela ouviu a mensagem domingo, Dia das Mães. Cláudia passou para ela e ela ficou muito empolgada, mostrando lá para os americanos, da igreja que ela se congrega, e os filhos, e mostrando para aqueles irmãos daquela igreja, dizendo: este é o pastor que nós deixamos lá na igreja que nós organizamos. E está aí, pregando esta verdade, como vocês estão vendo. E ela disse: se meu marido estivesse vivo, ele ia ficar muito feliz para ver por esse tempo todo ele pregando a verdade, porque estamos com compromisso com Deus. Logo, meus amados irmãos, todos me conhecem, eu não gosto de enfeitar nada, eu não gosto de fazer nada assim para aparecer aquela pessoa. Eu gosto de fazer as coisas, mostrar na Bíblia.
eu gosto de mostrar aquilo que eu vivo dentro da palavra de Deus. Eu não gosto de hipocrisia. Jesus Cristo, ele abominava a hipocrisia. Por isso que ele tinha muita chatice, muita ira contra os judeus, porque eram muito hipócritas. Nós notamos que o Senhor Jesus, o João o Batista, as mensagens que eles pregavam era coisa pura da Bíblia. Eles não falavam outra coisa, eles falavam aquilo que era para falar da palavra de Deus. Os apóstolos continuaram sem enfeitar nada, sem procurar botar mais pingos nos is do que o que precisa, muita coisa assim. Eu aprendi assim, Deus tem me feito desta maneira, e é dessa maneira que esta igreja tem crescido e tem me amado, não porque eu seja algo, mas Deus é tudo na nossa vida. João Batista chegou a chamar os fariseus de raça de víbora, quer dizer, raça de cobra. Ele não tinha aquela coisa, tá lá, porque não. Jesus Cristo chamou os fariseus, os chefões lá com um túmulo caiado, por dentro podre, por fora aquela tinta lá, e até Herodes, ele chamou ele de raposa. Então não tinha aquela coisa de tal, eu não gosto, eu obedeço às autoridades, dos governos, eu obedeço por conta da Bíblia. A palavra de Deus diz que eles são ministros de Deus. Agora, eu não faço jogo de ninguém. Para mim, eu não sou político, não faço política, não gosto de política. Então, eu vivo na política por conta do voto, eu tenho que votar para alguém. Mas eu não, para mim, quem ganhar é o que Deus quer. Então, eu não gosto de hipocrisia, de enfeitar nada. Eu gosto de mostrar a Bíblia. Por isso, hoje eu trouxe um assunto que é importante. Eu gostaria que o povo de Deus, que pode ouvir isso depois, falar sobre, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. É uma coisa que eu botei aqui, uma coisa interessante, não é? Que para ser um crente, tem que fazer o quê? Tem que conhecer Jesus. Enquanto não conhece Jesus, ele não pode ser um crente. Então, tudo começa no novo nascimento. Então, o tema aqui, nascer de novo. Sem esse nascimento, não pode fazer nada. Por isso eu quero mostrar, meus irmãos, e quero que, se você notar, eu não vou tomar muito tempo, claro, mas eu quero deixar para o coração de vocês cada palavra que eu vou falar aqui. É uma coisa que Deus quer que você observar. Porque nesta leitura, uma coisa interessante, porque nós estamos quase que cercados mesmo de hipocrisia. Muita gente hipócritas. Olha, meus amados irmãos, povo de Deus, os crentes em todas as épocas já sabiam que ia acontecer isto e coisa pior. Todos já sabiam dos terremotos, todos já sabiam das guerras, todos já sabiam da fome, todos já sabiam de tudo que ia acontecer, e isto que veio agora e vem coisa pior. Todo o povo de Deus sabe. Agora, usa de uma hipocrisia tão grande que agora fica tudo de boca aberta, muita gente dizendo, mas por que Deus deixa fazer isto? Se está escrito, se isto vai acontecer. Então nós só precisamos deixar da hipocrisia de lado e acreditar na Bíblia. Não é usar, tem pessoas por aí que eles usam tantos estudos. Eu não sou contra o estudo, agora eu sou contra quando se deixa levar para o estudo para trazer hipocrisia, trazer coisas que não adiantam. Mostra a Bíblia, está aqui a palavra de Deus. Olha, meus amados irmãos, nota essas palavras do Senhor Jesus, sem arrodeio, direto para o meu coração e para seu coração. Segredo. Olha, Jesus ensinando nesse capítulo 5 de Mateus, eu sempre digo que o Senhor Jesus juntou tudo que pode qualificar a vida de um crente, ele botou nesse capítulo 5. Mas eu quero tomar hoje à noite
do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, olha, porque me dá uma felicidade muito grande quando eu falo da palavra de Deus. Sem buscar lá do Zé, do Francisco, do Antônio, não, eu gosto de buscar da Bíblia e quero passar para o seu coração. E eu acredito que Deus vai iluminar você e você vai ver como tudo isso que está acontecendo foi já que Jesus falou e vem mais ainda. Ainda vem mais. Agora fica todo mundo, porque os governos, que nada, tem nada com isso. Nós estamos esperando o grito do céu, unicamente o grito do céu. Quando Deus disser, pronto, parou, já a correção já passou por eles e agora vai voltar ao normal por um tempo. Não é para muito tempo, mas por um tempo. Então, o que está precisando hoje? Nós deixar a hipocrisia de lado, procurar ter um sentimento de um verdadeiro santo de Deus, ajudar as pessoas. Eu vou mostrar a você aqui, tem coisa que deixa a gente impressionado. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 37, o Senhor Jesus disse assim, eu vou ler até o versículo 48, por quê? Porque é para você entender o que eu quero falar dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, se você ouvir isso, procura guardar no teu coração e fazer o que está mandando aqui. Tem gente que diz que faz, falta chorar, mas anota bem. Versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Escuta bem, meu irmão, minha irmã. Eu não gosto de tutubiar no negócio, eu gosto de falar coisa da Bíblia, da palavra de Deus. O versículo 38 ele diz, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Agora nota o versículo 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os pecadores perdidos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, quando o Senhor Jesus nos ensinou esta palavra, Ele estava exatamente querendo que nós entendêssemos. Primeiro, eu quero dizer a todos vocês, o Senhor Jesus estava rodeado, sempre estava rodeado, não era com outra nação, era judeus. Sempre judeus, os judeus, seus discípulos eram judeus, todos eram judeus. E os judeus, eles são muito
hipócritas, ele dizia que estavam cumprindo a lei ali ao pé da letra, eles ficavam botando um fardo pesado em cima de alguém, quando eles, Jesus disse, que não queriam tocar nem o dedo. Hipócritas. Sempre estavam prontos para corrigir, para reclamar do que não estava certo, não está certo isto. E Jesus abominava esta situação. Eles eram um povo imperdoável, é tanto que não é para dar as coisas aos outros, se eles ajudar alguém, era difícil demais. Não é em vão que eles hoje são conhecidos como os maiores banqueiros do mundo, porque eles são avarentos. O judeu é avarento, ele não dá nada facilmente para ninguém, ele não ajuda facilmente a ninguém. Então, Jesus cercado desse povo, por isso que o Senhor usou esta expressão. Ele começou dizendo aqui, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Por quê? Não adianta que nós falamos uma coisa agora, até juramos de pé junto, mais tarde já mudou. Muita gente faz isso e acha normal. Acha normal. Isso é hipocrisia e às vezes cobra. Olha, cuidado, você deu sua palavra. Você deu sua palavra. Mas quando acontece comigo, eu posso quebrar minha palavra a qualquer hora. E Jesus sabia isso, que acontecia no meio dos judeus. Por isso o Senhor diz que o que passa disto é de descendência maligna. Nós precisamos ter cuidado. Por isso é que eu disse aqui no início, que eu peço a Deus que essa palavra encaixar no seu coração e você botar em prática para ser abençoado, para ser feliz, para fazer os outros felizes. Porque quem não faz alguém feliz, quem não luta pela felicidade dos outros, não é feliz. Ele é amargo, ele tem uma vida infeliz. E quando nós não temos segurança no que falamos, nós somos hipócritas, cobramos os outros que tem que cumprir a palavra comigo, mas eu não estou nem aí. Então isso que eu quero aqui chamar bem a atenção. Meus amados irmãos, nós somos diferentes, nós somos salvos em Jesus. Olha, Jesus também falou uma outra coisa aqui, que os judeus cobravam aquela rigidez como estava na lei, dente por dente, olho por olho. Então é aquela coisa, matou o boi, aquele boi vai morrer também. Alguém matou alguém, ele vai morrer também. É aquela coisa de rigidez da pena da morte. Mas o Senhor Jesus, ele diz, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Meus irmãos, essa parte, alguém diz que isto, não. Uma vez um rapaz disse para mim que Jesus estava contando uma piada. Isto era uma piada. Como é que pode bater na minha face ou dar outra para bater? Que coisa, não é? E como é que eu digo que vivo a Bíblia? Como é que eu tenho a Bíblia? Eu sou pregador da palavra de Deus, mas é uma pessoa irritada, uma pessoa grosseira, uma pessoa que se zanga por nada. Como é que eu posso receber as bênçãos de Deus quando? Não pode, eu vou mostrar isso aqui na frente. Qual é a diferença, meus irmãos? Olha a coisa aqui mais no versículo 40, diz assim, e qualquer que quiser que pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. Porque os judeus, eu falei aqui antes, que eles não eram de facilitar nada para ninguém. Eles não eram de dar nada. Eles não tinham nada para... Não, o meu é meu. São cheios de, né? Mas Jesus Cristo, ele estava ensinando esta grande lição. Ele não estava aqui querendo converter os fariseus perdidos, mas ele estava aqui dando a lição para os seus discípulos e para nós. E como tem pessoas ensinando e não vivendo. Olha bem, ele diz, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai duas.
Isso que Jesus está ensinando. É não termos confusão. O crente, ele não faz confusão com ninguém. Por isso que é conhecido a diferença. Quando uma senhora estava aqui fazendo uma guerra contra o nosso terreno aqui do prédio da igreja, ela queria que nós deixar tudo aberto, não fazer muro, não fazer nada. E a gente disse, não, nós precisamos fazer o nosso muro. Mas vai ficar aqui na frente da minha casa. E ela foi lá chamar o secretário lá de Messejana, chamado prefeitinho, e ele veio, ela também era uma política no interior, e quando chegou, ele foi lá e mostrou, eu trouxe os documentos, ele viu o documento tudo legalizado, comprado com o nome do dono de tudo, mostrou para ela, ele mediu e disse assim, olha, aqui o terreno deles ainda tem 50 centímetros dentro da sua casa. 50 centímetros aqui na sua casa. E ela, não, mas fez uma coisa. Eu disse, olha, doutor, eu dou mais 1 metro aqui. Deixar 1 metro para frente da casa dela, para ela dizer que eu vou deixar sufocado. E ele disse, rapaz, é interessante. Só os batistas fazem uma coisa desta, porque outro não faria. Entortar o seu terreno para dar 1 metro de terra. Mas isto porque aprendo na Bíblia, e graças a Deus que a igreja concordou, porque também aprende da palavra de Deus. Porque o nosso terreno ficou torto. E está lá, depois ela foi embora, hoje nem sequer está valendo ali de nada, mas não fizemos questão. O Senhor Jesus nos ensinando aqui que nós, não é para fazer confusão, não é para fazer questão. Alguém lhe roubou, você vai correr atrás do bandido, você vai matar, você vai levar. Não, nós esperamos no Senhor. O povo de Deus é ensinado a não fazer a confusão. É isso que Jesus está nos ensinando. Aí ele disse mais aqui, 43, ele disse, ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Né? Essa era a lei de Moisés era assim, né? Aí ele diz, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque fazeis isso? Olha, é uma coisa tão interessante que muitas vezes as pessoas não podem entender isso. Eu, às vezes, fico pensando como é uma vida sem ter essa dedicação na palavra de Deus. Eu olho o que Jesus está ensinando, não é? E depois eu fico pensando, mas como que eu estou lendo, eu estou ensinando e eu não posso viver isso? Ele diz aqui no versículo 45, porque fazei que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também o mesmo? E ele diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então, meus amados irmãos, é tão importante que nós precisamos, né, entender o que a Bíblia nos ensina. E às vezes a pessoa, não, mas eu sei que é assim mesmo, mas não faz, não está fazendo, né? Aí às vezes a gente pensa, e onde está o problema, pastor? Onde é que está o problema disso tudo? Nós podemos notar no ego do homem. É um egoísta, soberbo, ele
eu noto uma coisa desse versículo 42 que eu deixei para falar agora, porque está dizendo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Porque, olha, ele diz aqui, diz assim, dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Essa palavra é tão importante. Está dizendo, dá a quem te pedir. Mas muitas das vezes nós queremos saber quem é, para que ele quer, porque está pedindo, ele não precisa, ele tem parentes, ele tem não sei o quê, faz um argumento tão grande. Quer para comprar droga, quer para não sei o quê. Meus irmãos, povo de Deus, Jesus diz, dá a quem te pedir. Não precisa fazer um argumento. E ele diz, quando alguém te pede emprestado, não te desvie dele. O que eu acho muito importante, sobre quando a palavra de Deus diz que se alguém te pedir emprestado, não se desvie dele, né? Porque a palavra de Deus nos ensina muito claramente o que diz aqui. Olha, onde está o requeridor, né? Ou aquele que está cobrando? É uma pessoa que vive de cobrar, vive de estar exigindo de todo mundo, é uma pessoa que sofre demais. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina que, deixa eu mostrar aqui uma coisa, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 8, diz assim, antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Aí ele diz, guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o 7º ano, e o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que te haja em ti pecado. Agora, nota, eu quero ler o versículo 11 de Deuteronômio, capítulo 15, ele diz, pois nunca deixarás de haver pobre na terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deus diz, nunca vai deixar de haver pessoas pobres. Então, é Deus que diz, sempre vai ter pessoas necessitadas. Então, como é que eu estou ensinando a palavra de Deus? O Senhor diz, dá quem te pedir. Se alguém te pede emprestado, não desvia dele não. Por quê? Nós precisamos ajudar. E uma coisa tão interessante que o Senhor Jesus Cristo disse, eu quero que você nota essa expressão, porque é importante. Jesus disse uma coisa em Lucas, capítulo 6, olha o que ele diz aqui, versículo 33, e se fizerdes bem aos que vos faz bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Agora o 34, se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Então, ele está dizendo, se você, quando vai emprestar alguma coisa a alguém, será que você pode pagar? Quando é que você vai pagar? Jesus não está ensinando dessa maneira. Se você pode emprestar, então,
tem que emprestar, mas sem esperar que venha nada de volta. Meus amados irmãos, quando nós aprendemos da Bíblia, nós temos nossa vida moldada na palavra de Deus. O Senhor Jesus falou no Evangelho de João 17, o versículo 11, para nosso bem: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então, meus amados irmãos, a coisa tão importante que a palavra de Deus nos revela, que não tem outro segredo. O segredo é obedecer o que realmente está escrito na palavra de Deus. E o mais o Senhor faz por nós. Então, não precisa que a gente ficar procurando. Não, mas sabe, isso não tem desculpa, meus irmãos. Nós precisamos seguir a palavra de Deus. Agora, enquanto não morremos, eu pergunto: você já morreu? Ou você ainda está vivo? Se ainda não morreu para as coisas do mundo, não pode entender nada do que está na palavra de Deus. Olha, é uma coisa que Jesus Cristo ele falou. João 12, versículo 24, na verdade, eu digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, este é o segredo, porque muitas pessoas não guardam essa palavra no coração para entender que quando nós morremos para o mundo, aí é o segredo que nós podemos entender a palavra de Deus. Pelo contrário, nós não vamos aprender nunca, porque ainda estamos vivos para o mundo e não pode dar fruto. Por isso, meus amados irmãos, eu peço que todos vocês pensem nisto, acredite nesta palavra, bote em prática e você vai ver a diferença. Você vai ver como Deus vai lhe ajudar, lhe abençoar. Nota isso que diz aqui no Evangelho de João 14, eu quero deixar esse versículo para você ficar bem na mira mesmo de guardar a palavra. Versículo 21, o Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. É a maneira de uma pessoa, muitas vezes, não entender a palavra de Deus. Ele lê, até pode dizer, é a verdade, mas não pode entender, porque quando você vai ler a palavra de Deus, que você ora, pede que o Espírito Santo lhe revelar, você pede: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Não vale ser meio, cheio do Espírito Santo. E aí, quando você começa a ler, o Senhor Jesus começa a se manifestar. O que é isso? Você vai entendendo, a palavra vai falando com você, vai abrindo sua mente, você vai compreendendo o que é a vontade do Senhor. É essa maneira de Jesus se manifestar ao seu povo. Por isso, eu peço que, em nome de Jesus, essa palavra precisa funcionar no seu coração e na sua vida. Pensa bem, não vamos ser egoístas, amar quem nos ama, fazer bem para quem nos faz bem, emprestar quem pode pagar. Não, embora que a pessoa com tanta necessidade, mas Deus vai amar a sua vida, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar tudo que você está fazendo aqui neste mundo. Tudo que você botar a mão, Deus vai abençoar, mas precisa você guardar esta palavra e botar em prática. Você precisa amar os inimigos, você precisa orar por eles, você precisa fazer aquilo que Jesus está nos ensinando. Esta palavra é a verdade.
Você lê, mas muitas vezes não está entendendo, porque não ama o Senhor Jesus. Tem que amar de todo o coração, dizer: eu te amo, Jesus, me ajude na minha vida. Deus abençoe a todo o povo que vai ouvir esta palavra e que causa um efeito muito maravilhoso na sua vida. É uma palavra simples. Eu não tenho coisa para, mas tem a palavra de Deus. É ela quem faz a diferença na minha vida. Por isso, eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado esses 35 anos aqui. Desde Francisco Pereira Lima, Francisco Wilson, aí veio João, Francisco Hélio da Silva, e aí foi chegando Antônio, e graças a Deus, 35 anos completando hoje, para a glória de Deus. Não sabia para que estava vindo, nem o que eu ia fazer. Eu era um marceneiro, fazendo móvel, trabalhando em Jacaúna Decorações. Mas Deus tinha um grande propósito neste lugar. Tanta gente boa que é para salvar. Ainda tem mais. Vamos atrás deles. Vamos buscar aqueles que ainda não chegaram. Deus abençoe todas as famílias que estão aqui nesta igreja fazendo a vontade de Deus. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando o teu povo, meu Pai. Tu sabes a necessidade de cada um. Estamos passando esse problema, essa dificuldade, mas a tua palavra nos adverte que nós temos que ter paciência e esperar no Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo e sabe a hora certa que vai parar tudo isto. Nós não estamos esperando nos políticos, estamos esperando no Senhor. É o grito do céu. Em nome de Cristo eu te peço, Senhor. Amém.